Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Continuando aqui a nossa playlist de análise combinatória, ok? Então essa questão diz o seguinte: considere todos os números formados por 6 algarismos distintos, tá? Então não pode haver repetição. Obtidos permutando-se, ou seja, mudando de posição de todas as formas possíveis, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Item A. Determine quantos números é possível formar no total e quantos números se iniciam com o algarismo 1. Então vamos lá, vou fazer aqui o item A, tá? Então, permutando todos os algarismos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, você está formando números de 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui você vai ter 6 possibilidades para começar. Digamos que você começou com 4. Na próxima casa você vai ter 5 possibilidades, porque você não pode mais usar o 4. O número que você usar aqui, você não pode usar mais nessa. Então aqui vai ser 4. E assim vai. Aqui vai ser 3 possibilidades, que vão ser 2. E aqui uma só, tá? Que é o número que restar. Então dessas 4 aqui, por exemplo, pode ser o 2. Dessas 3 que sobram aqui pode ser o 5. Essas 2 que sobram aqui pode ser o 1. E aqui só vai sobrar quem? Opa, 1 a gente já usou, né? Então aqui digamos que vai ser o 3, certo? E assim só sobra para ser usado quem aqui? O 6, tá? Então aqui aplicando o princípio multiplicativo, você vai ter a quantidade total que dá para ser formada. No caso vai ser a mesma coisa que permutação de 6, certo? Que é 6 fatorial. Então 6 fatorial dá exatamente isso daqui, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 são 360. 360 vezes 2 é 720. 720 vezes 1, 720 números, tá? Então esse aqui é a quantidade total que dá para formar permutando esses algarismos aqui de posição, tá? A segunda parte do item A, tá? Pergunta quantos números se iniciam com o algarismo 1. Então muito simples. Você vai fixar 1 aqui no começo, tá? Fixa 1 aqui para saber quantos desses 720 números aqui começam com 1, tá? Então você faz 1, 2, 3, 4, 5 casas restantes, tá? Então aqui não pode repetir 1, então você tem 5 opções. Aqui você vai ter 4, aqui você vai ter 3, aqui você vai ter 2 e aqui a que restar, tá? Então, por exemplo, digamos que você usou o 6 aqui. Na próxima você não pode usar o 6, tá? Então você vai ter 4 possibilidades. Até porque o 1 você não pode mais usar, tá? Porque o 1 está fixado aqui no começo. Aqui só vai ter uma opção porque o 1 está fixo, tá? Por quê? Porque ele quer os que se iniciam com o algarismo 1 agora, tá? Então digamos que aqui você usou o 3, sei lá, aqui você usou o 4, aqui você usou o 5. Então para usar aqui só restou quem? O 2, certo? 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Pronto. Princípio multiplicativo de novo, tá? E aqui isso aqui é a mesma coisa que o que? Permutação de 5. Porque você vai mudar de posição esses caras aqui, ó. 1 tá fixo nessa posição, tá? Então permutação de 5, que é a mesma coisa que 5 fatorial, que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Isso aqui vai dar exatamente 120, certo? É só você lembrar que você pode pegar o 6 fatorial e dividir por 6, tá? Ó, se você pegar o 6 fatorial e dividir por 6, isso vai dar 5 fatorial, ó. Porque fica 6 vezes 5 fatorial sobre 6, você cancela, tá? Então se eu pegar 120 e dividir por 6, vai dar... Ou, se eu pegar 720 e dividir por 6, vai dar 120. Ou então você multiplica aqui, tá? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Tá? Então o item A está respondido. Ok, aqui o item A. O item B, tá? Parece que vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Vamos ver aqui o item B. Escrevendo-se esses números em ordem crescente, tá? Então a ordem crescente é do menor para o maior. Determine qual posição ocupa o número 512.346, certo? Essa segunda parte eu vou ler depois, tá? Então vamos fazer a primeira parte do item B.
O número que ele quer saber a posição é esse número aqui, né? Vamos escrever ele bem aqui, 512.000, tá? 346. E aí é óbvio que, como você vai começar pela ordem crescente, vai ter todos aqueles que começam com 1, que nós não precisamos fazer porque já sabemos que é 120, tá? Aí vai ter todos aqueles que começam com 2, fixado aqui. 1, 2, 3, 4, 5 espaços que sobram. Vai ter todos aqueles que começam com 3 também, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter todos aqueles que começam com 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para depois ter aqueles que começam com 5, tá? Aqui, tá? Com 5 casas livres. Bom, aí você começa a fazer o controle, ó, porque o número começa com 5, você começa a fazer o controle dessa casa. Então, se vai vir, todos começam com o 5 primeiro, quem é o primeiro número que vai aparecer aqui, o primeiro dígito? O menor, é o 1. Depois do 1, tá? Como ele já tem 1 aqui também, eu vou olhar essa casa aqui. Então, aqui quem é que vai vir primeiro? O menor dígito que sobra, o 2. Depois, quem é que vai vir aqui, ó? O 3. Depois, entre o 4 e o 6, quem é o menor? O 4. E aí, na última posição, o 6. Opa, esse númerozinho aqui, ó, é o que apareceu aqui que a gente quer saber a posição. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que tem 120 números que começam com 1. Pelo mesmo argumento aqui do 1, ó, você vai ter permutação de 5 de novo, nesse caso aqui, ó, tá? Então, aqui vai dar 120 números de novo. Aqui, começados com 3, vai dar 120 números de novo. E começados com 4 vai dar mais 120 números. Então, o que eu vou fazer? 120 vezes, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 120 vezes 4. Só que se eu fizer 120 vezes 4, eu chego no último número da lista bem aqui. No caso, qual seria esse número, hein? Aqui seria 6, que é o maior. Depois seria 5. O 4 já foi usado. 3, tá? 2 e 1, tá? Eu chegaria no número 465.321, tá? Seria o maior até esse ponto aqui, né? Até esse ponto aqui, esse número aqui é o maior. Ela não chegaria nesse, ó, que é o que o anunciado quer. Então, o que eu tenho que fazer? 120 vezes 4, ó. Caso do 1, começados com 1, começados com 2, começados com 3, começados com 4. Então, 120 vezes 4, mais 1, que é para chegar nesse aqui, senão eu não chego, tá? Eu chego no penúltimo, não no último, que é o que eu quero, tá? Então, isso vai dar o quê? 120 vezes 4 dá 480, mais 1, que é igual a quê? 481. Então, ó, escrevendo esses números em ordem crescente, determine qual a posição ocupa esse número aqui. Então, essa é a posição que ele ocupa, 481ª posição, tá certo? Ó, 481ª posição. Então, a primeira parte do item B resolvida. Segunda parte, e que número ocupa a posição 242, né? A 242ª posição. Então, você tem que ter 242 números e ver que número é esse aí, tá? Então, vamos para a segunda parte do item B. Bom, perceba o seguinte, ó. Ordenando esse negócio pelos começados em 1 e começados em 2, ó, só somar esses dois casos, 120 mais 120, ou seja, 120 vezes 2 já dá quanto? Dá 240, né? Então, eu estou bem pertinho do que eu quero, ó. Eu estou bem pertinho do que eu quero, porque eu quero estar na posição 242. E aqui eu já tenho 240 números. De onde é que eu tirei esses 240? Os 120 números que começam com 1, mais os 120 números que começam com 2, tá? Então, 240 números. Agora, o que eu vou olhar? Bom, se eu já contei aqui, todos os que começam com 1 e todos os que começam com 2, o número que eu quero, ele só pode começar com 3, porque eu só tenho mais duas casas para andar, para chegar no 240 para chegar no 242, né? Então, o que eu vou fazer? Ele tem que começar com 3. Aí, basta eu contar os dois números próximos, tá? Então, vamos lá. Começando com 3. Menor dígito que pode ser usado ainda. 1.
Depois quem? 2. Depois quem? 3 já foi usado. 4. Depois 5. Depois o 6. Lembrem-se que ordem crescente é do menor para o maior. Tenho que ir aumentando aqui. Então vamos lá. Quem vai ser o número que a gente quer? Esse aqui é o que está na posição 241. É o 241º, tá? Não é esse que eu quero, é o próximo. É o 242º. Então, quem vai ser o 242º? 3, ele começa com 3. O 1 continua aqui. O 2 continua aqui. O 4 continua aqui. Mas agora a gente muda de posição o 5 e o 6, ó. Aí forma quem? 65. Certo? Tá? Então esse é o número que a gente quer, tá? Na segunda parte do item B. Que número é? É o 312.465. Esse cara tá na posição 242, tá? Na 242ª posição. Ok, pessoal? Então é isso, tá bom? Mais uma questão aí de aplicação de pode ser feito pelo princípio multiplicativo quanto por permutações, tá? A ideia é a mesma, ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.